Você já imaginou receber todos os meses, rotineiramente, renda na sua carteira, todos os meses? Não precisa comprar um apartamento, não precisa comprar uma sala comercial, não precisa comprar uma casa. É basicamente como funciona assim os fundos imobiliários. Você vai receber uma renda todos os meses, de acordo com a cota do seu fundo imobiliário, e aí você vai ter a possibilidade de usufruir dessa renda ou reinvestir para ter mais. Beleza? Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar no detalhe como é que funciona o fundo imobiliário, quais os tipos que tem, os riscos que podem acontecer, e você vai aprender tudo isso. Fechou? Então vamos nessa, bora pro vídeo. Bom, o fundo imobiliário, ou FII, como é mais conhecido, funciona como se fosse um condomínio de investidores. Então, na prática, em vez de uma pessoa comprar um imóvel sozinha, ela vai se juntar com outros milhares de investidores, e aí com esses recursos ela vai investir nesses ativos, né, ligados ao mercado imobiliário. Aí qual que é a ideia? Cada investidor ele vai comprar uma cota desse fundo, e aí ele vai ter participação no resultado, que é justamente aquele aluguel que o gestor do fundo recebe todos os meses de quem alugou aquele galpão logístico, aquele shopping ou enfim. Beleza? Então, na prática, qual que seria, deixa eu dar um exemplo mais prático aqui. Você tem um galpão, sabe? Aqueles galpões gigantescos da Amazon, do Mercado Livre, que fazem os trâmites das mercadorias. Pronto. Então, a Amazon, ela alugou aquele galpão logístico, correto? Então, ela alugou aquele galpão logístico e custou, sei lá, 300 milhões, 200 milhões, 100 milhões. Diante disso, eu, você, ou enfim, um mero mortal não vai conseguir comprar um galpão logístico desse valor. Então, qual que é a ideia? Aí entra o FII. Por quê? Porque você vai conseguir, com o FII, comprar esse imóvel e dividir esse valor com outros milhares de investidores. Então, pensa, eu posso, não consigo pagar 300 milhões, mas com outros 10 mil investidores eu consigo pagar 300, eu consigo pagar R$ 30. Então, aquele valor cheio vai ser dividido pela quantidade de investidores. E aí entra o valor da cota. Então, você comprando uma cota de R$ 100 que vale aquele fundo imobiliário, então você vai receber e ter uma participação no lucro daquele galpão logístico todos os meses. Entendeu? Então, nesse caso, você compra apenas a cota. Você não vai precisar se preocupar com inquilino, com vacância, você não vai precisar se preocupar com a estrutura, investimentos externos. Aí entra aquela questão de, eu queria comprar várias casas e colocar para alugar. Você não vai precisar fazer isso aqui com o fundo imobiliário. Por quê? Você não vai precisar ter esse aperreio, né, como a gente chama aqui, esse estresse com inquilino, com problemas que venham a acontecer no imóvel, enfim. Você só vai pagar para comprar a sua cota e vai receber todos os meses os dividendos, né, os rendimentos que aquele fundo gerou. Beleza? E aí, nesse ponto, como nós ganhamos dinheiro com esse fundo imobiliário. Então, tem duas formas. Você pode ganhar dinheiro com rendimentos. Então, o fundo imobiliário, né, o gestor do fundo imobiliário, ele recebe as receitas, os aluguéis, os juros, dependendo do tipo de fundo, né? E aí, essas receitas, elas são distribuídas como resultados aos cotistas, a quem comprou as cotas, conforme cada política, né? Conforme cada política de fundo imobiliário que tem naquela empresa. E outra forma é através da valorização. Então, você comprou um fundo imobiliário, hoje ele está a R$ 10, ele valorizou a R$ 20 o valor da cota. Então, nesse caso, como ele está valorizando, as suas cotas, a que você comprou anteriormente a 10, elas também vão valorizar. Então, se você vender, você vai conseguir comprar mais, obviamente, né, mais com um preço maior. E se você vender, você vai ter aquele valor oriundo da primeira compra que você fez, né? Você vai ter um rendimento daquela compra inicial que você fez, certo? E aí entramos nos tipos de fundo imobiliário. Aqui tem vários tipos, tá? Tem uma lista inteira, eu posso disponibilizar depois. Mas nós temos aqui os principais: fundo de tijolo, que é basicamente o seguinte: você vai investir diretamente nos imóveis. Então tem fundo de galpão logístico, aqueles galpões gigantescos das grandes empresas. Essas grandes empresas, elas escolhem localização e tem vários critérios para você analisar
um fundo de galpão logístico, ou outros fundos também. Mas você tem diversos critérios: localização, segurança, tem outros critérios também que a gente vai fazer vídeos explicando como é que analisa um bom fundo imobiliário, de galpão logístico, de shopping, enfim. Mas aqui não vem ao ponto. O ponto é, fundo de galpão logístico, fundo de shopping, você tem, fundo de hospitais, escritórios, universidades, agências bancárias, e aí a gente tem vários e vários exemplos. Fundo de galpão logístico, a gente tem um muito famoso que é o HGLG, o HGLG 11, tem o XPML 11, que é um fundo de shopping, tem o fundo de escritório, que geralmente ele fica bem localizado naquela parte de escritórios de São Paulo, a Faria Lima, enfim. Você tem vários tipos de fundo, tá? Mas nesses exemplos aqui que eu passei, só para vocês terem uma noção, certo? A gente também tem fundos de papel, esses aí não compram imóveis, esses estão diretamente ligados a títulos do mercado imobiliário, então CRI, CRA, enfim, estão relacionados a esses títulos. Aí você tem o KNCR11, você tem o CTPS11, tem outros tipos de fundo de papel, não estão diretamente ligados a imóveis, mas estão diretamente ligados ao mercado imobiliário, tá? Aí você tem o fundo híbrido, que é uma mistura de ativos financeiros com fundos físicos, certo? Então ele mistura os dois para ser híbrido, tá? Daí já é o nome, né? Aí você tem também os FOFs, que são os fundos de fundos. Então é um gestor que compra uma participação em, sei lá, 20 fundos diferentes. Então o gestor daquele fundo vai gerir outros fundos, basicamente, tá? Então, se você compra uma cota de FOF, você está comprando fundos de fundos, certo? E aí, quais as vantagens que você vai ter em relação à compra de fundo imobiliário com outros tipos de investimento na Bolsa de Valores? Primeiro, diversificação. Por quê? Porque você vai ter a possibilidade de investir em vários imóveis ao mesmo tempo. Então, você não vai precisar comprar vários imóveis, mas você vai comprar cotas de vários imóveis. E aí, rotineiramente, todos os meses, você vai receber aquele rendimento, certo? Outra possibilidade que você tem é a gestão, né? Porque quem vai analisar, pessoal, convenhamos, né? Quem vai analisar um galpão, quem vai analisar não, quem vai gerir um galpão logístico, né? Quem vai gerir o aluguel, quem vai gerir os contratos, quem vai administrar aquele patrimônio, não é qualquer empresa, né? Não é qualquer equipe que vai fazer isso. É toda uma equipe responsável de especialistas. Então, uma equipe gabaritada, uma equipe que é responsável por manter aquele galpão logístico funcionando, por manter aquele shopping funcionando. Então, é toda uma equipe gabaritada para fazer isso. Então, você não precisa se preocupar com contrato, você não precisa se preocupar com a administração do patrimônio, porque você já tem uma equipe que vai fazer isso. Você precisa, óbvio, analisar os indicadores, analisar os imóveis, localização, entre outras situações, mas no mais, você já tem uma equipe que faz isso para você, certo? Então, uma das vantagens é essa: você tem uma gestão profissional à frente desse negócio. Outra coisa que você também vai ter nesse caso é a acessibilidade. Você vai ter a possibilidade de forma acessível de comprar com pouco dinheiro, dependendo do valor da cota. Então, com pouco dinheiro você já pode investir. Com R$ 10 você já pode comprar uma cota de um fundo de tijolo. Entendeu? Então, com R$ 15, com R$ 20. Então, não tem aquela desculpa de, eu não tenho dinheiro para investir. Com R$ 10 você já pode comprar uma cota e receber rendimentos daquele valor comprado. Obviamente, você não vai receber um valor tão expressivo porque é um valor que você comprou pequeno ainda. Então, com o tempo, você vai aumentando os valores e vai recebendo proporcionalmente. Tá. Liquidez. Qual que é a ideia da liquidez? Deixa eu explicar aqui. Durante o pregão da bolsa, durante o horário que a bolsa está aberta, você vai poder comprar e vender de forma rápida, né? Ele tem uma liquidez muito grande, então você pode comprar de forma rápida, tá? E aí, qual que é a ideia em relação a o que eu tenho que analisar antes de comprar, antes de investir em fundo imobiliário? Por exemplo, você pode ter, é bom você ter um checklist, né? Eu vou fazer um vídeo depois só utilizando uma maneira de analisar um fundo imobiliário. Mas o ponto é, você precisa analisar de acordo com o segmento, obviamente, né?
Então, se você tem fundo de shopping, eu quero comprar fundo de galpão, fundo de hospital, de escritório. Então, para cada um desses fundos, você tem uma maneira de analisar diferente, tá? Mas assim, quais os principais indicadores que eu tenho que analisar dependendo do segmento? Você vai precisar analisar a vacância. O que que é vacância? É a quantidade de imóveis que estão vazios. Por quê? Se eu tenho um fundo imobiliário de tijolo, né, onde eu compro cotas de fundos de imóveis, então, se o fundo, se o fundo está, se o galpão, se o shopping está vazio, ou seja, não tem ninguém que alugou, está vazio, então isso significa que quanto maior a vacância, pior para mim. Por quê? Como é que eu vou receber o aluguel daquele imóvel se não tem ninguém alugando? Entendeu? Então, é algo muito importante que você tem que prestar atenção, é a vacância daquele imóvel. Quanto maior a vacância, mais espaços vazios. Quanto menor a vacância, menos espaços vazios. Ou seja, alguém alugou, alguém não alugou, tá? Gestão. Você precisa avaliar quem está administrando o fundo, o histórico, as pessoas, se a gestora que tá gerindo aquele fundo, ela tem um histórico de consistência. Essa gestora aí, ela tem um histórico de que já quebrou diversos e diversos fundos. Opa, então você já tem que ficar com o pé atrás. Tem que analisar diversas situações, mas principalmente a gestão de quem está com o fundo, beleza? Liquidez. Liquidez basicamente é o ponto de você conseguir comprar e vender de forma rápida, de forma fácil, tá bom? Dividend yield, isso é muito importante porque isso é o retorno que você vai ter. Mas você nunca deve comprar um fundo imobiliário ou uma ação ou qualquer outra coisa somente por causa do dividend yield. Você precisa analisar todos os indicadores. É muito importante você fazer uma análise completa. Qual o histórico do dividend yield que foi repassado para os cotistas ao longo dos meses, dos anos? Tem um histórico consistente, crescente, constante, ou um histórico decrescente. Então, você precisa analisar isso aí também. O patrimônio, quanto vale o patrimônio do fundo? Vale muito, vale pouco, está crescente, está constante? Inquilinos, quem foi que alugou esse espaço naquele fundo imobiliário? São inquilinos que têm o histórico de inadimplência, são inquilinos que têm o histórico de pagar em dia. Tá? Uma Amazon da vida, uma Amazon alugou um galpão logístico. Pô, a Amazon não vai deixar de pagar o galpão logístico. Então, o mínimo dos problemas ali é falta de pagamento, por exemplo. Entendeu? O Mercado Livre da vida. Agora, você analisar um Americanas, enfim, aí você precisa ficar meio que com o pé atrás. A empresa estava em recuperação judicial, tá? Eu acho, há pouco tempo atrás. Mas, enfim, você precisa analisar isso aí também. Quais são os inquilinos? Quais são os tipos de contrato? É um contrato de longo prazo? É um contrato de curto prazo? Precisa analisar isso aí também, tá? E os riscos, né? Risco, vacância. O imóvel ele tem 10 salas comerciais. Todas estão alugadas. E ele vai receber, consequentemente, o aluguel de todas. Então, isso é muito bom, né? Precisa analisar a vacância e aí entra no exemplo que eu dei anteriormente, aquele exemplo da vacância. Inadimplência. O inquilino ele tem um histórico de deixar de pagar o aluguel, ele tem um histórico de deixar de pagar por N fatores, por exemplo, uma dificuldade financeira ou algo do tipo. Então, nesse caso, o fundo ele vai ter uma queda temporária. Por quê? Se o inquilino ele não paga o aluguel, o fundo ele deixa de pagar os cotistas e os cotistas não recebem. E aí você gera uma situação bem desgastante com os cotistas, com a gestora e com o inquilino, certo? Altas de juros, isso também vai impactar alguns fundos imobiliários. Então, quando os juros sobem, os investimentos em renda fixa eles ficam mais atrativos. Então, por exemplo, com a Selic a 14% aí, as pessoas estão migrando para a renda fixa e deixam de investir nos fundos imobiliários. Por quê? Porque isso aumenta a pressão para vender em relação aos FIIs e vai provocar a queda dos preços das cotas. Outro ponto é a queda do valor das cotas. Então, se você comprar uma cota a R$ 100,
depois de alguns meses ela deixa de ser negociada de 100 e passa a ser negociada por 88, por 80, isso pode acontecer por diversos fatores. E aí você precisa analisar isso daí para não ficar no prejuízo. Se foi por causa dos juros, foi expectativa do mercado, foi um boato, foi um problema, enfim, você precisa analisar isso daí. Está diretamente ligado à análise desse fundo, tá? Má gestão também é outra possibilidade, né? Outra possibilidade de risco. Uma gestora que compra imóvel muito caro, mal localizado, faz aquisições pouco vantajosas. Isso aí pode aumentar a vacância, né? Que é o tempo que é o espaço desocupado naquele imóvel. A rentabilidade do fundo começa a cair, diminui a confiança dos investidores, os investidores passam a vender as cotas, o fundo desvaloriza e assim por diante. Então você precisa analisar também a gestão desse fundo, tá? A concentração é o seguinte, pensa o seguinte, tem uma gestora, essa gestora, ela investe todo o seu dinheiro em um único shopping, ou ela investe todo o seu dinheiro em um único galpão logístico. E se o shopping tiver problema? Se o shopping fechar, então toda a carteira vai ser afetada. Então, o gestor do fundo, a gestora do fundo, ela precisa ter uma concentração de imóveis, melhor, ela precisa ter uma diversificação de imóveis muito grande, entendeu? Então, quanto mais diversificado for o portfólio daquele gestor, daquela gestora, melhor para você, porque você vai ter menos propensão a risco, né? Se bem que se acontecer alguma situação catastrófica, todo mundo pode fechar e todo mundo vai quebrar, né? Todo mundo vai ser impactado. Mas entre aquele gestor de fundo que tem apenas um único shopping, ou apenas um galpão logístico, e aquele que tem vários galpões de shopping, ou melhor, galpões logísticos, galpões de shopping, você precisa analisar e dar prioridade àquele que tem uma diversificação maior, entendeu? Porque você vai estar menos propenso a riscos, certo? Em diversos tipos de risco, tá? E aí entra o ponto, pessoal, a gente falou sobre os riscos de investir em fundo imobiliário, a gente falou o que é o fundo imobiliário, quais as vantagens de ter fundos imobiliários, os tipos de fundo imobiliário e como a gente ganha dinheiro com o fundo imobiliário. Agora, nós precisamos entender o seguinte, se vale ou não a pena investir em fundo imobiliário. Bom, o ponto é o seguinte, na minha visão, o fundo imobiliário ele pode ser uma excelente forma de diversificar a sua carteira. Então, você é um investidor que começou agora, é importante que você tenha um fundo imobiliário. Você tem ações, fundo imobiliário, ETF, cripto, renda fixa. Então, você precisa diversificar a sua carteira e o fundo imobiliário vai entrar diretamente aí. Entendeu? Então, mas assim, o fundo imobiliário, pessoal, assim como outros tipos de renda variável, eles não são livres de risco. Então, antes de investir, você precisa analisar o fundo, você precisa analisar o gestor e toda aquela parte que a gente comentou anteriormente. Então, você precisa analisar para saber se aquilo ali está de fato ao mesmo lado que o seu objetivo. Se você é uma pessoa que tem um perfil mais avesso a riscos, então o fundo imobiliário não é para você. Se você é uma pessoa que aceita o risco, que está disposta a verificar e enfrentar oscilações do mercado, altas taxas de juros, já que a taxa de juros está bem alta faz um tempo, então você pode ter na sua carteira fundo imobiliário sim, tá? Então, você precisa analisar qual que é o seu perfil e adaptar essa compra de fundo imobiliário à sua carteira de acordo com o seu perfil. Beleza? E aí a gente conclui que o fundo imobiliário é bom, mas antes de comprar, você precisa ter um olhar além dos rendimentos que você vai receber. Então, você precisa analisar de forma mais complexa, mais completa também. Porque você precisa analisar quem está gerindo, localização, você precisa analisar os inquilinos, os riscos, entender o patrimônio, os indicadores. Tudo isso você precisa analisar para tomar a melhor decisão na hora de comprar o fundo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Agora que você já sabe o que é o fundo imobiliário, como analisar o fundo, né, como analisar o fundo de certa forma objetiva, a gente não entrou em muitos detalhes.
como nós recebemos os rendimentos desse fundo, então agora você precisa fazer a sua parte, que é estudar mais sobre fundos imobiliários para tomar decisões melhores. Beleza, pessoal? Então, agora eu quero saber de você. E aí, a sua carteira tem fundo imobiliário? Não tem? Você tem medo? Você é aberto a riscos? Não é? Está recheada de fundo imobiliário? Qual que é a ideia que eu quero saber de você, que você quer que eu traga sobre fundo imobiliário? Tipo de análise, como analisar um FII, quanto de rendimento eu vou receber se eu tiver na minha carteira X cotas. Comenta aqui embaixo, beleza? Então, se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado se você assistiu. Deixa o teu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha também. E aí, a gente fica por aqui. Beleza, pessoal? Valeu, falou, tchau!